RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Boa tarde, céu azul, quase primavera, véspera de feriado, delícia, hein? E nós estamos no ar com arquitetura e design, sobre tudo que tem fora e dentro de casa. E hoje o programa vai ser todo de design e arte, que tal? Tudo que faz parte da arquitetura e faz bem para a nossa vida, nos dá conforto, nos dá bem-estar, perfeito pra gente, não é? Vocês sabem que vocês podem falar conosco pelo Facebook, mandar mensagens que a gente vai ver na tela aqui no ar. Eu vou dar um alô para você. Mandem uns recadinhos, a gente adora que vocês compartilhem conosco este momento do programa. Vocês sabem também que podem assistir ao vivo pelo Facebook e que o programa fica lá depois da nossa apresentação ao vivo aqui pela RDC TV, canais 24 e 524 pela NET. Boa tarde, Matheus Corradi. Boa tarde. Diretor de marketing da Florência está conosco para falar do lançamento incrível de design, uma novidade assim, super premiada, já com prêmios internacionais, recentemente lançada. A gente daqui a pouco conta para vocês desse movimento todo em prol do design. Patrick Rigon, o Cisne e Patrick estão aqui comigo hoje, quase que diretamente da abertura da exposição de ontem à noite na Fundação Ecarta, aqui em Porto Alegre, de pinturas incríveis, que depois a gente vai mostrar imagens para vocês. O Patrick não tem medo nem de cor, nem de insetos. A exposição se chama... Eu Sou Enxame. Eu Sou Enxame. Tá bom? Super interessante. Daqui a pouco a gente vai contar mais sobre a exposição. Mas vamos começar pelo Matheus, já que eu apresentei ele primeiro. Eu queria que tu desse um briefing rápido de quem é o Matheus e como é que é a tua atuação rapidamente. E tu estás aqui falando em nome, inclusive, de 2 designers uruguaios, né? Que fizeram essa criação. Começou há 5 anos o processo, né? Design não é assim. Estalou os dedos e surgiu uma peça com tecnologia, né? Não é assim, né, Matheus? Com certeza, Leone. Bom, obrigado, né? É um prazer estar aqui contigo. E eu estou na Florência há quase 18 anos já e comecei o meu trabalho sempre ligado à área de produto, né? Comecei estagiando na fábrica, comecei trabalhando nos setores produtivos da empresa. E em que pese eu tenha trilhado um caminho mais ligado à área de marketing e comercial, o produto faz parte. Faz parte, né? Sem o produto não tem razão de ser, né? Arte, produto, design, esse mundo da moda influencia muito, né, a indústria moveleira. E o F53 ele é mais uma consequência desse mix todo, né, que a gente vive, de influências culturais, de viagens, das tendências. E foi uma grande oportunidade para a empresa ter conhecido a La Hencia, né, o Federico e o Sebastian, que são designers fantásticos, pessoas do bem, que casou com esse projeto maravilhoso. Incrível, né? Nós estamos às vésperas do 20 de setembro, então, interessante, porque estamos reunindo, né, talentos do prata aqui para você. Patrick Rigon, artista visual. Eu não sei por onde começar. Eu prefiro, inclusive, que tu te apresente e conte pra gente primeiro desse modelito, né? Eu vi ontem o Patrick na exposição com essa roupa e falei, amanhã tu vais assim no programa. Ele me olhou, sério? Sim, mas evidentemente. O Patrick é modelo. Bom, enfim, conta, Patrick, por favor. Não, eu sou artista plástico e também trabalho como modelo, fazendo fashion e fazendo publicidade. E a história dessa roupa foi só porque eu tinha a vernissagem ontem, tinha a abertura da exposição, não sabia exatamente o que eu vou usar, né? E daí tinha um amigo que atualmente ele cuida do acervo da antiga Zeppelin. Pois é, que fechou. E me falou desse vestido, que é uma réplica do vestido da Bjork, que ela usou para receber o Oscar alguns anos atrás. Só que a gente estava brincando que esse daqui é a Bjork pós-vazamento de petróleo.
Não Porque é um vestido político, né? É um modelito político para alertar sobre a questão, né, de O poluição. cisne da Bjork pós-vazamento de petróleo. O cisne pós-vazamento de petróleo é super atual, não é esse assunto. A gente está brincando, mas infelizmente é sério. É sério, né? E tu abriste uma exposição de como artista plástico, artista visual ontem, né? Gente, foi um sucesso, tinha muita gente, vocês não têm ideia. Tinha muita gente, fiquei muito impressionada em um público super interessado, né? Super tudo bem. Eu fiquei muito contente, fiquei super feliz com o carinho das pessoas, eu acho. Sempre... Eu nunca crio muitas expectativas, assim, quando eu vou fazer uma exposição, eu sempre penso, não, vai ter meia dúzia de pessoas, 10 pessoas. É melhor, aí a gente, que maravilha, né? E eu não crio essas expectativas e tava lotado, foi um sucesso total, assim, foi uma surpresa. Sempre é uma surpresa pra mim, mas enfim, o carinho das pessoas também tava, sei lá, eu fico muito contente com tudo. E tinha as pessoas super interessantes, né? Foi muito legal. Mas a gente está quase encerrando esse bloco de abertura e eu quero fazer um convite para vocês. O clima está perfeito para isso. Vamos lá com a minha inteligência artificial. Queria convidar vocês para sobrevoar a Orla do Guaíba. Olha que delícia ver todas as intervenções que já ocorreram, arquitetura, paisagismo, Porto Alegre sendo renovada, graças a Deus. Então, sobrevoar a Orla, passar pelo Anfiteatro, Pôr do Sol, a Rótula das Cuias, Usina do Gasômetro, Cais Mauá, que é maravilhoso, e tudo que vocês conseguirem ver, porque as pessoas lá embaixo vão estar curtindo no solo e você sobrevoando, vendo tudo de cima, as ilhas. Adoro. Muito bem, isso é um passeio de helicóptero, a 180 metros de altura. Ui, mas é maravilhoso. Eu já fiz passeio de helicóptero e adorei, não senti medo, e eu tenho medo de altura, atenção. Muito bem, quando vai ser isso? Vai ser dia 20, portanto, amanhã, e de 20 a 23, agora de setembro, das 10 da manhã às 17 horas, diariamente. E o local, a saída, é do Anfiteatro Pôr do Sol, logo ali na beira do Guaíba. E custa só R$120 por pessoa, por passageiro. Que tal? Pois é, fica a dica, né, desse passeio aéreo pela cidade. E a gente vai agora ao intervalo comercial e depois continuamos para valer com as entrevistas sobre os assuntos que trouxeram esses dois maravilhosos entrevistados até o nosso Arquitetura e Design. Até já! O artista visual Patrick Rigon, que está aqui ao meu lado, ele mesmo já é uma obra de arte, abriu ontem uma exposição na Fundação E-Carta, que vai se estender até o dia 21 de outubro. É isso, né, Patrick? Exatamente. Muito bem. Uma das obras, inclusive, esteve na Casa Cor Rio Grande do Sul, que encerrou agora domingo, no estúdio de arte, né? Era uma galeria de arte, um ateliê, enfim, um espaço para cultura dentro da Casa Cor, que foi muito bacana, do qual eu participei. E também uma outra obra participou da Casa Cor São Paulo, não é, Patrick? Exatamente. As obras já tinham viajado bastante e tem um lambe-lambe de uma obra que já está em Nova York. Não, está em Miami. Miami? Me falaram que é Nova York, viu só? Mas é pertinho, né? Estamos falando do mesmo país. E ela está, então, na parede da exposição, compondo aquele acervo, né? Para fechar uma ideia que a curadoria deve ter inventado, que tinha que mostrar que ela também, estamos falando de uma pessoa que a gente conhece bem. É a curadoria de César Prestes e quem coordena o espaço na Fundação E-Carta é o André Venzon. Isso, daqui uns dias ele vem aqui. E ficou muito bacana. Essa obra, que é um lambe dentro do espaço, ela iria vir, mas não deu tempo de chegar de Miami a tempo da abertura da exposição. Então a gente teve essa ideia de criar um lambe-lambe enorme e tapar uma parede inteira. Foi incrível. E o nome da exposição, Eu Sou Enxame, para quem vê as obras faz muito sentido. Mas daqui a pouco a gente vai colocar as imagens aí, mas eu gostaria que antes, fazendo um certo suspense, assim, tu me explicasse o motivo desse nome. O meu trabalho ele é bastante autobiográfico e eu acabo trabalhando bastante com dualismos e ambiguidades e eu crio certas simbologias que para mim fazem sentido. E nessas simbologias eu acabo incluindo muitos insetos, inclusive abelhas. E
Para mim, sempre que eu incluo abelhas, eu coloco um sentido do dualismo que cada abelha carrega. Como uma abelha, ela tem o bom e o mal, como ela porta um ferrão, mas ela também produz o mel. Ou seja, é uma coisa meio yin e yang em uma pequena célula, sabe? Sim. Que porta isso tudo. E daí foi crescendo a partir desse pensamento, assim, meio subjetivo, meio poético, assim. E tem outros insetos também, né? É incrível porque no mundo, já faz algum tempo, talvez 2 anos, que se vê mais evidente isso, os insetos em estampas estão super em alta. Aqui no Brasil, talvez em particular, aqui no Rio Grande do Sul, a gente já tem um certo medo de inseto, né? Mas lá fora, eles estampam coisas incríveis, de tapete a papel de parede, a porcelana, enfim. E eu achei maravilhoso porque o Patrick usa essas imagens de uma maneira que tem uma poética impressionante. A pessoa leva a gente para dentro das obras, é tão interessante. Não é possível passar insensível a uma obra tua. Obrigado. Mas conta mais sobre a tua criação e vamos mostrando aqui as imagens, por favor. Ontem a gente teve uma experiência que para mim foi a primeira vez que eu tive, que foi uma visita com audiodescrição para deficiente visual. Sim, e foi bem interessante. A nossa amiga França, eu adorei o sobrenome, França. Eu adorei, porque eu nunca tinha tido essa experiência. Meu trabalho é estritamente visual, então é um pouco difícil imaginar como alguém pode entrar na exposição e sentir tudo que depois ela... A Josi te descreveu as obras, né? Depois ela veio conversar comigo, ela falou, você tem uma sensibilidade incrível, eu adorei essas obras. E eu pensando assim, gente, tipo, como a pessoa consegue captar tudo isso? A sensação, né? O André Venzon foi maravilhoso. Olha, a gente está vendo aí, essa aí é uma coisa, como é que chama? O alimentador. O alimentador, eu ia falar alimentando. O alimentador remete um pouco até a imagem do cisne, mas não é, o que é um pavão? É um pavão. E são incríveis essas figuras femininas. Algumas são Patrick, outras não, é isso? Às vezes, algumas pessoas acham essa que é uma das minhas preferidas. Desculpa. Algumas pessoas acham que são como autorretratos. Eu sei que às vezes eu uso a minha figura como referência, mas Sim. eu não tenho esse pensamento de autorretrato. Não é a tua sabe? ideia. É só porque eu preciso de uma referência. Sim, um pretexto, né? Pra pintar, e às vezes eu não convido ninguém e acabo, eu já tô aqui, vou usar eu mesmo. Certo. Aquilo ali é um escaravelho? É um cascudinho. Um cascudinho? E ele tava na minha casa, realmente. E essa é uma amiga dentro minha. da Floresta Vermelha? Dentro da Floresta Vermelha. Ai, eu acho maravilhosa essa obra. Essa estava na Casa Cor do ano passado. Aliás, tinha do ano passado também, no Chef's Table. No Chef's Table, exatamente. Do Wagner e da Dani. Essa obra é incrível. As cores tinha duas, dela. ano passado tinha duas. Tinha essa e aquela onde tem um carneiro presente. Exatamente, aquela inclusive o dono emprestou, né? Porque várias peças da exposição são de coleção né? Algumas obras já tinham sido vendidas e elas foram emprestadas pelos colecionadores. Isso é maravilhoso. Podemos mudar a imagem para a gente dar um passeio. Essa aí que a gente está se referindo agora. Essa também estava na Casa Cor do ano passado. É muito interessante essa obra também. Ela tem uns... a gente vê o metal dos elementos arabescos que estão na frente. Não sei se era essa a tua ideia, mas a gente... parece que tu tá atrás que eu sempre, de um gradil eu fico brincando francês. com essa coisa de se esconder, sabe? Tipo, você tem uns elementos, umas plantas, folhas, umas véu na frente do rosto. Eu fico brincando com essa coisa de esconder a pessoa que tá ali. Aquela mulher com véu preto é uma obra pequenininha, com as flores, eu fiquei fascinada. Aquela eu não conhecia, eu fiquei fascinada. Aqui vale contar que eu conheci o Patrick através de um papel de parede da Mostra Casa e Companhia, que eu fiquei enlouquecida. Liguei para Casa Rima, falei... Mari, de quem é esse trabalho? Das penas? Exatamente. Eram penas. Aí eu te liguei, falei, eu preciso falar contigo, te conhecer. E a gente levou muito tempo para se conhecer pessoalmente, publiquei coisas tuas. Quando eu finalmente te conheci, nossa, foi muito melhor ainda. Essa peça, essa é a última criação, mais recente? A última foi
É uma das, mas a última foi aquela que tem um cavalo que eu terminei domingo passado. Sim, e a aquela exposição da abriu na entrada. terça. Bom, aquela praticamente tu terminaste a exposição, eu sei da Fresquinha história. na exposição. Tava assim, quase molhada. As pessoas ficaram muito impressionadas com essa tua criação. Ela é muito interessante, né? Ela tem uma, sei lá... Eu fiz a brincadeira quase, o nome ela da é mais obra rebelde que as outras, talvez, não? o nome da obra é Hestia, que é a deusa Hestia, a deusa do fogo em Roma. Então, mantinha a fogueira dentro a chama dentro das casas, e tinham as vestais, que eram as religiosas, assim, que faziam trabalhos para essa deusa. E eu brinquei daí com a deusa do fogo ser um coquetel molotov de Coca-Cola. Maravilhoso. E aí a gente está vendo uma outra imagem, que também aí tem a coisa de elementos na frente. Sempre assim. essa coisa meio uma brincadeira de esconder a face e esse dualismo de uma... Tipo, o nome da obra é Bondade, mas está escondido dentro de um capuz desse. De um capuz, né? Então a gente fica de meio... bandido ou de protesto ou de qualquer coisa. Sim. E é interessante que a gente vendo tuas obras dissociadas do contexto de um ambiente, elas têm uma força, uma ou outra eventualmente, não sei, pode ser que assuste alguém, espante, não sei. A minha atrai, né? Essa loucura toda, não sei se posso chamar de loucura, mas essa criatividade que tu tem, efervescente, isso me atrai muito. E a gente viu nos ambientes de Casa Cor, daqui, de São Paulo, depois aqui na galeria, ela entra nos ambientes dando uma cor, essa aí é muito interessante, que eu lembro que o César falou que ela ficou separada das outras, né? Porque ela queria um espaço só dela, assim. E essa já vê os insetos, né? E o Venzon falou, não, essa obra é muito... Como ele chamou? Não é macabra, fúnebre, talvez. Essa é mais fria, né? Tem uma frieza que talvez remeta a não sei, eu acho que os meus trabalhos sempre têm uma certa melancolia, assim. Melancolia é a palavra, porque alguém falou, tem uma tristeza. Eu falei, não tem tristeza. Eu acho que é melancolia. É melancolia, isso sim, mas é uma melancolia tão bonita, né? Tem uma coisa meio do início do século, né? Aquelas imagens de retratos. As abelhas são feitas de ouro e a pintura óleo e folha de ouro. Nesse caso. Muito interessante. E são retratos, né? A gente pode chamar assim. Alguns, sim, são bem frontais, como esse aqui, que a gente está vendo. E através da imagem... Eu gosto também dessa coisa de você, observador, se sentir observado, sabe? Tem muitos olhos, assim, sempre tem um olho direto para a pessoa que tá observando a tela. Ou seja, você também está sendo esse outro dualismo, sabe? Do dualismo da obra. Do confronto, né? Entre a pessoa e a obra. Exatamente. Vamos mudando a imagem para uma outra, que às vezes a gente chega naquela obra pequenininha do véu. Essa obra estava na Galeria de Arte agora, e as pessoas ficam muito impressionadas com esse cetim estampado que tu fizeste, assim, com detalhamento impressionante, uma coisa meio oriental, assim. É que a minha ideia, é uma tela bastante grande, quem olha na TV não tem muita... É 1 metro e pouco, por metro e pouco? Eu acho que tem uns 2 metros, eu acho. 1,80 m, talvez. Talvez. Ela é quadrada, né? E quem olha assim não tem ideia da dimensão, mas a roupa toda, a minha criação é como se ela estivesse sonhando e a roupa vai narrando uma história. A estampa da roupa narra toda uma história. Eu vi que algumas pessoas fizeram stories assim, tirando fotinhos de cada imagem que tinha no tecido. Que lindo. A gente teve uma visita com audiodescrição também, lá na galeria e com pessoas cegas e com pessoas de baixa visão. E eles ficaram bastante impressionados com essa obra em particular. E depois, não sei se chegaste a ver, eles fizeram uma aula de modelagem e cada um fez uma cabeça. Impressionante o resultado das esculturas. Eu vi isso. Incrível. Eu não faço 1/3 daquilo enxergando. Impressionante. Vamos mudar a imagem, por favor? Mas eu conversando com uma menina que tinha ido nessa Casa Cor nesse dia da visita? Da visita guiada. E ela estava ontem na abertura da exposição também, porque ela falou, eu precisei vir, eu adorei a tua tela na Casa Cor. Viu, que maravilha. É curioso isso, né? É, muito interessante. E ela me disse que tinha adorado essa tela. Só que eu fico pensando, gente, como ela imagina a coisa, né? Tipo, e eu percebo que
uma certa sensibilidade, assim, que às vezes a gente vidente não tem essa... Você não repara tanta coisa quanto alguém que tem a deficiência consegue atingir, assim. Ela vai muito mais além. Vai além da gente. Vai além da gente, exatamente. Mas além da gente além do que a gente viu, vai a exposição. Tem cerca de 11 obras, é isso, tem Patrick? 11 obras. Tem 11 obras na Fundação Ecarta, lá na João Pessoa. E vai até o dia 21 de outubro. Exatamente. Vamos lá, dá uma passadinha lá que tá bárbara. E vão ter mais 2 dias ainda com eventos dentro da exposição, com bate-papos e palestras. Vai ter um dia, eu não me lembro as datas exatamente. Aí são as datas da exposição. Isso. O serviço, eu acho que vamos ver aqui a data. Eu acho que dia 9 de outubro vai ter um bate-papo com o artista, no caso 9 de outubro. Bate-papo contigo às 5 da tarde. Exatamente. Vai ter um outro dia que é com o César Prestes. Que é 16 de outubro, uma palestra, um bate-papo sobre também. Mercado de arte. Enfim. Vai estar bem interessante. E não precisa se inscrever, entrada franca, a capacidade da sala é para 60 pessoas. Ontem tinha muito mais, deu tudo certo, mas aí é um vernissage, é diferente. Querido, muito obrigada por iluminar este cenário. Está combinando, inclusive, com a paleta de cores aqui, um espetáculo. Patrick Rigon, meu amor, obrigada. Eu que agradeço pelo convite, Helena. A gente vai ao intervalo comercial e a gente volta com o Matheus Corradi para falar de um sistema de design incrível e outras coisas mais. Até já! Voltamos e cá estamos com o Matheus Corradi. Ele é diretor de marketing da Florence, da nossa gaúcha aqui, maravilhosa, que está fazendo sucesso pelo mundo. E houve recentemente um lançamento internacional na Casa Cor São Paulo, na Casa Terra. Casa Terra, isso mesmo. Casa da Terra. Paula Ribeiro, ou Paola Ribeiro. E depois, aqui em Porto Alegre, na Casa Cor, a gente viu esse mesmo sistema de design colocado no ambiente da W4, né? A gente trouxe as meninas aqui no estúdio, o trio da W4, e mostramos para vocês o que nós vamos mostrar agora em detalhe. E é muito interessante, sem querer dar entrevista pelo Matheus, porque é um sistema, né, Matheus? Conta pra gente o que é o F53 e o motivo do F e do 53, que eu achei muito legal, mas eu vou deixar para te contar. Então tá. Seja bem-vindo. Leone, obrigado, sempre novo. Um prazer, né? Tá conversando contigo e trocando ideias, ainda mais falando de uma empresa que, obviamente, a gente quer muito bem, eu especialmente, né? Uma empresa familiar, Florence, que completa 65 anos agora, né? Completou em maio. E foi daí, inclusive, que a gente começou a pensar a questão do nome, né? Do F53. Porque a história com essa dupla bacana de designers uruguaios da La Hencia, né? O Federico e o Sebastian, começou há alguns anos atrás. Não se desenvolve um produto e se lança ele de uma hora para outra. Foi um processo longo. 5 anos, mais ou menos, né? No total, o tempo total de desenvolvimento deles, depois aqui no Brasil, todo esse processo de customização para o mercado brasileiro, adaptação técnica, né? Porque não é um sistema só de bancada, tem toda uma inteligência por dentro dele. Sim. E essa questão que tu falaste de adaptação ao mercado brasileiro. La Hencia é um escritório sediado em Montevidéu. O Federico e o Sebastian, como o nome deles indica, são uruguaios. O Sebastian já é meio brasileiro, mas em todo caso ficam andando para lá e para cá. E eles fizeram 3 anos esse trabalho internamente no escritório, depois mais 2 aqui na Florence. E teve questões de adaptação, tu falavas, questão de adaptação de tipo, por exemplo, de hidráulica do produto, de cooktop. Exatamente. Porque agora é o momento de a gente poder largar já as fotos para entender do que se trata, porque é uma bancada e 2 armários, simplificadamente, né? Só que ali tá toda a cozinha, né, Matheus? Chega e pá, coloca a coisa ali rapidamente, inclusive, é feita rapidamente, inclusive, a instalação, Super né? rápida. Eu estava, inclusive, hoje de manhã... A gente está vendo lá com os armários fechados, os armazéns. Isso, esse é o sistema que a gente chama da coleção F53, na qual faz parte a bancada gourmet, que é essa ilha, né? Essa é a bancada gourmet.
e o conjunto de 2 armazéns, né? Inclusive tem toda a história por trás desses nomes. Então, Pode bancada... contar, a gente adora histórias. Vamos lá, então. Então, deixa eu começar do início, né? O F53, ele casou, ou foi até planejado, né, ser lançado no ano de aniversário dos 65 anos da Florence. E o F é, obviamente, Sim, em função da Florence. A gente entendeu, e 53, e o 53 é o ano de fundação da Florence. Então, sim, 1953. Casou... Exatamente. Né? 1953. Certo. E aí nós temos a bancada gourmet, Leone, que como você falou, ela vem completa. É incrível, tem até uma mini horta. Ela tem múltiplas configurações, múltiplas medidas e ela pode ser totalmente customizada, né, pelo cliente. Tem um tamanho mínimo e um máximo dessa bancada? 13,20 é o mínimo, 4,20 o máximo. Mas a gente já está avaliando outras medidas, profundidades, outros materiais, porque o consumidor que admira esse tipo de produto, ele gosta muito da personalização, que é outro item bem bacana do produto que a gente pode falar depois. Tudo customizado para ele, um projeto único, como uma obra de arte, né? E ele é totalmente custom made mesmo, ele é feito para cada cliente, ele é numerado, inclusive, cada peça dessa tem um nome. Essa, por exemplo, que a gente está vendo, se chama Florence Futuro. Então, ele tem nome, o produto, ele inclusive recebe uma placa com gravação do nome. Então, por exemplo, se a Leone comprar o produto, vai ter a Leone Prestes na placa. Enfim, é todo um cuidado que a gente tem para alguém que admira uma peça de design desse nível. Muito bem. Essa imagem que a gente está vendo, que diz respeito à proposta anterior, ela tem uma cor bem escura, não sei se é um Decton. É um Decton. Aquela base ali em madeira bem clara, né? Isso também é uma... Não adianta, todo mundo gosta de falar tendência, fala mal de tendência, mas gosta de falar o que é tendência, né? E essa é uma proposta que tem se visto bastante, assim, né? O uso de a cozinha preta com madeira clara, né? E tem essa proposta aí. Aqueles armários que a gente viu, talvez na imagem seguinte a gente veja eles abertos, né? Quando abertos eles são incríveis, porque tem fornos dentro, olha só. Isso. Não é? A pessoa fecha a porta e não tem nada, e abre, tem uma cozinha lá dentro. Essa imagem, ela representa muito bem até o porquê do nome armazém. Né? A inspiração dos uruguaios foi justamente nos antigos armazéns, onde se vendia produtos a granel, né? Naqueles áreas de armazenamento maior, essas caixas de madeira, né? E um sistema todo que o cliente de hoje pudesse armazenar os seus produtos, né? Enfim, tempero, objetos que vai usar na cozinha, mas com uma inteligência, inclusive, de esconder um forno, né? Deixar esse forno oculto para preparação de um alimento, guardar objetos dentro das gavetas. Então, ele tem essa inspiração nos velhos armazéns, mas com tecnologia e com a necessidade do consumidor de hoje. Porque a questão dos ambientes integrados, né, Matheus? Eventualmente, essa bancada gourmet e esses 2 armários, chamados de armazéns, eles vão estar... É uma cozinha social, né? Exatamente. Eles vão estar integrados com a área social, é a proposta. Com o estar, com tudo. E aí, em algum momento, talvez os usuários queiram dar uma disfarçada. Exatamente. Né? Não precisa ver tudo que está dentro do armário. Não, você pode simplesmente, depois do preparo, né, aí na foto, o armazém que tem o forno, o armazém da esquerda, ele representa muito bem isso. Você tem pratos, louças, você poderia simplesmente, depois de uma cocção, guardar determinados itens que serão limpos depois ou reutilizados, e fecha as portas e você tem o seu living preparado para curtir a refeição, o ambiente social. E a gente está vendo ali um forno, mas assim, tem a base de cocção, é um cooktop na bancada, né? Isso. Um fogão, digamos assim, está ali na bancada. Exato. Convencional, de uso na chama. Isso foi a adaptação que a gente trabalhou muito com os uruguaios, né? Nós chamamos alguns parceiros da empresa, né, da Florence. Então, a Cosentino trouxe o Decton, né? A Tramontina trouxe toda a parte de eletrodomésticos e know-how da parte de cubas, misturadores, cooktop, fornos, porque é a primeira vez que uma empresa brasileira, uma empresa de móveis, entrega o produto para o consumidor completo.
Essa bancada você instala ela em 1h30 no máximo isso. e você já pode cozinhar. E por causa disso, vocês ganharam um prêmio, né, internacional em Milão, né? A-Design Award. A-Design Award, o Platinum? O Platinum, a categoria, a distinção máxima da premiação do A-Design Award. Maravilhoso. E vocês também, o pessoal do La Hencia também, com vocês, obviamente, estão indicados para a Bienal de Desenho de Madrid. Exato. Exatamente. Que vai ser? Ela, na verdade, terminou agora no início do ano, a Bienal Interamericana de Design. Então, houve a indicação. Já, o produto já foi exposto lá. Já foi exposto. Isso. Já fez parte. Já fez parte. Está, inclusive, no... E vai para Miami? É um outro assunto. Na verdade, é a mesma coleção. Nós estamos preparando. O lançamento oficial foi em São Paulo, né? Com a Paula Ribeiro. Na Paula Ribeiro. Num ambiente bem bacana, que depois a gente vai ver ele. Maravilhoso. Mas a gente também já expôs o F53 na Casa Cor Goiânia. Estamos preparando em diversas lojas, já temos ele em Brasília, Ribeirão Preto, São Paulo, Aracaju, está indo para Curitiba, Recife, Camboriú, várias lojas estão se organizando. Em Porto Alegre foi montado hoje de manhã na loja da Guete. Leila. Isso, da Leila. E nós estamos preparando agora o F53 para a Casa Cor Miami, que acontece em dezembro, no período da Art Basel, que é um período bem movimentado. Quais serão os revestimentos? Com que cara vai chegar lá? Cores, materiais? Ele vai chegar... Vamos dar um spoiler aqui. Ele vai chegar com uma combinação de mercado americano, né? Traduzindo seria, ele vai chegar com a bancada, com uma versão de cooktop elétrico, né? O cooktop não a gás, por energia. E no lugar dos armazéns, ele chega com um sistema de dispenseiros, fazendo alusão aos armazéns, mas que tem toda a parte de eletrodomésticos embutidos, geladeira, lava-louça, que é o que o mercado americano utiliza muito. Sim. Mas vai chegar na combinação de Decton, Kélia, com a madeira natural carvalho que a gente importa especificamente para esse projeto. Tá, o Decton Kelly seria que cor? É o escuro. O escuro. O escuro. E com carvalho? Carvalho com americano? Carvalho americano. Maravilha. Muito bem. A gente está vendo agora mais perto. É interessante que toda essa estrutura do sistema, tanto a bancada como vocês viram, que lembra meio uma bancada de marcenaria, de arquitetura, né? Uma bancada de trabalho, né? Cavaletes, né? Cavaletes, é muito interessante. Eu gosto muito dessa imagem, assim. E os armários, os armazéns, eles são suspensos do piso. O design tem mostrado muitos elementos suspensos, né, em áreas sociais ou áreas de serviço, áreas funcionais, como é o caso dessa, e torna o produto muito mais leve, né? O designer, isso é uma tendência, mas que vem também suprir uma necessidade de quanto faz um projeto. Às vezes o ambiente não é tão grande e tudo, dá uma leveza, né? Isso, inclusive, é um paradigma que a Florence vem tentando quebrar no mercado moveleiro já há uns 15 anos, dessa questão da leveza e de deixar o produto mais solto, né? Se a gente pegar em casa, assim, todo mundo lembra os quartos mais antigos, cozinhas, que todo mundo queria armário até o teto, o rodapé fechado, né? Ninguém gostava de enxergar nichos e espaços. Sim. Isso tem uma situação estética ou, né, de aproveitamento, talvez, mas os espaços abertos, eles deixam o ambiente muito mais leve, muito mais arejado, muito mais assim, de boa convivência. Você consegue ter mais leveza no produto, e essa questão de asepsia, inclusive, ele ajuda, porque se a área está aberta, você consegue limpar. Consegue limpar até a parede. E uma pergunta com relação à ergonomia do produto. Uma pessoa com estatura diferente da outra, os americanos, tu fala de vai para Miami, são super altos. Tem pessoas aqui que são baixinhas, né? Aí vocês adaptam a altura. Ele tem regulagem. Tem regulagem. Na o verdade, próprio produto é regulável nele mesmo. Isso, a foto que tem a bancada, a foto anterior estava mostrando a bancada, a gente consegue enxergar bem a posição dos cavaletes, né, que seriam o que sustenta a base. E em cima desse cavalete nós temos um chassi de aço
que ele é solto ao cavalete, ou seja, ele é acoplado no cavalete. E o cavalete e o chassi conversam, como se fosse uma suspensão de carro. Então, você consegue parametrizar, né, ou customizar as alturas e a proporção, dependendo do usuário. Tá ótimo. A gente vai continuar essa conversa depois do intervalo comercial. Até já. Federico Senocion e Sebastián Rial são os dois designers da La Agencia do Uruguai, de Montevideo, que estão representados aqui pelo Matheus Conrad, que está diretor de marketing, que está, né, nos explicando tudo a respeito da criação, das funcionalidades, da criação dessa dupla de designers uruguais incrível, e também colocando questões até técnicas. A gente falava agora no intervalo que para o mercado americano as normas de ABNTs e tudo isso, né, são diferentes do brasileiro e tem que adaptar todos os produtos. As normas seriam em relação a materiais, a questão hidráulica, elétrica, como é que é? Basicamente, o sistema F53, ele é todo apoiado em cavaletes, né? A bancada é toda suspensa. Mas nós temos uma coluna que desce centralizada com o eixo da cuba, né, da pia. E nessa coluna, nós temos toda a parte, assim, inteligente do produto, né? O gás, a energia elétrica, a água, o esgoto, tudo passa dentro desse tubo, né? Desse cano, respeitando as normas da ABNT brasileira, de distância, né? Entre um cano de água, um cano de energia ou de gás. Mas para o mercado americano, essas regras elas mudam um pouco em termos de distanciamento, né? A distância desses dutos. Então nós temos que ter um canal um pouco maior, porque o espaçamento, especialmente elétrico e de gás e água, é diferente. Ele tem um eixo diferente. Olha só, o mundo é incrível, né? Tem especificidades, assim, acho muito interessante. Mas a gente falava também da presença em vários ambientes. Eu tenho que referir aqui da Casa Linea, da Lídia Maciel, aquela cozinha toda branca, o que era aquilo? Exato. Espetacular, né? Exato. Era um ponto focal à direita de quem entrava na Casa Cor São Paulo, a nossa gaúcha Lídia Maciel fazendo sucesso lá na Casa Cor São Paulo, né? Mas a gente tem umas imagens para mostrar para vocês, vamos compartilhar outras imagens aqui da W4, aqui em Porto Alegre, né? Que vocês estiveram presentes. Isso, o ateliê culinário da W4. E as meninas complementaram com outros elementos que conversavam, né? Com a bancada, ficou muito interessante. Elas tinham também uma parceria com Tramontina, então fizeram todo esse uso das peças da Tramontina, né? Esses acessórios culinários. Porque tem pessoas que gostam de tudo à vista na cozinha e tem pessoas que não gostam. Essa questão de tudo muito fechado talvez seja uma inspiração meio europeia, né? A gente talvez fique no meio termo, não sei na prática como é que as pessoas, os consumidores se comportam. O perfil hoje do consumidor, pelo menos que a gente nota da Florence, ele tem os dois mundos dentro da sua residência. Ou a grande maioria deles procura ter os dois mundos, né? Possui aquela cozinha mais fechada. Aqui, esse é o espaço da HB, na Casa Cora, aqui em Porto Alegre. Aqui a gente consegue mostrar o lado mais comportado, né? Onde você tem uma cozinha mais contemporânea, você tem ela mais assim organizada. Essas grandes portas que a gente chama de flow wall, é um sistema de portas de residência da Florence, escondem, né, o produto, então você tem tudo mais fechado. O ateliê culinário, que era a imagem antes do F53 da W4, ele já tinha uma cozinha mais aberta. O nosso cliente, ele tem esse perfil. Geralmente ele tem uma cozinha mais organizada para o dia a dia, né, para o uso, é aquela cozinha mais operacional. E ele tem a cozinha mais de festa, ou a cozinha de final de semana, que é a cozinha que o cliente, inclusive, vai operar ela. Né? E aí essa cozinha geralmente tem esse perfil mais despojado. As coisas que ele gosta de usar e tudo. Isso. Aí no ambiente da HB eu lembro que teve um evento, uma palestra do Marcelo Schambeck sobre plantas, sobre punks, que são plantas, né, diferentes, coisas comestíveis que a gente não imagina. Foi muito interessante,
porque a gente viu a cozinha sendo usada, né? Mesmo que ele não tenha cozinhado, que a gente não tenha visto ele fazer ali, a gente pôde até provar alguns pratos diferentes e tudo. Eu acho importante a gente ver as coisas em uso, né? Eu acho meio chato quando não pode encostar, não pode tocar, não pode sentar. Algumas coisas são técnicas e a gente compreende, né? Nesse caso aí foi bacana essa demonstração enfim, dos elementos todos que compunham esse espaço que infelizmente já foi, né, montado, mas ano que vem tem outro novo, maravilhoso. A gente pode passar outras imagens, eu não sei se a gente vai chegar na Casa Cor São Paulo, mas vamos ver o que nós temos representando. Só essa imagem acho que vale também reforçar um outro lançamento. Revestimento? Esse revestimento, quem procura muito a Feira de Milão, na Itália, né, Leone, você já foi para lá, sabe como é. A Feira de Milão é onde o mundo lança tendências do setor moveleiro. E já há alguns anos a pedra tem protagonismo, né? Exato, ela tem um protagonismo bem grande dentro do setor, e aqui a gente está mostrando uma ilha que a gente reveste, todo o mobiliário é revestido com roca stone, que é uma lâmina porcelânica. Incrível isso. Então você fica com esse monolito, né? Com essa ideia de um bloco de pedra, mas tem cozinha, tem gaveta. Agora, e tudo mais. falando ainda da questão da pedra branca, eu queria falar também do Decton escuro, preto. A gente está vendo os dois extremos, né? Os claros e os escuros, os grandes e os pequenos. A escala das coisas está diferente, o uso de materiais também, no caso de pedra, né? Porque dificilmente as pessoas vão usar uma pedra colorida para um ambiente funcional, né? Apesar de que no caso de móveis, de armários e tudo isso é possível, se encontra mais o uso de uma paleta de cores mais inusitada. Mas no caso de pedras é mais raro. A gente está vendo aí agora o que a gente teve oportunidade de desfrutar lá em São Paulo, na Paula Ribeiro, né? Esse é o espaço da Paula Ribeiro, que foi, vamos dizer, o grande lançamento do F53, quando a gente apresentou ele para o público brasileiro pela primeira vez. E a Paula foi muito feliz na configuração do projeto. Eu fiz uma ligação para ela no final do ano passado e disse: Paula, vou te mandar uma passagem, vem para o Sul, porque eu acho que o que tu quer fazer na Casa Cor São Paulo casa com o que a gente precisa fazer. Foi assim que começou a conversa. Ela veio, ela super se apaixonou pela coleção. Ela mudou, na verdade, todo o projeto dela em função do F53. E a gente conseguiu mostrar isso de uma forma muito interessante, como o conceito do produto traduz. A gente está vendo agora uma imagem que tem, como eu falava antes, a questão do mobiliário, que tem um tom, né? Aliás, tem 2 tons na peça. A gente podia comentar essa tonalidade. O armazém, inclusive, ele tem uma opção bem interessante. A gente está vendo aqui as portas abertas, que são em carvalho natural. Aquelas caixas que, na verdade, são caixas de madeira como gavetas, né? Também feito em carvalho natural maciço. E a gente consegue ver a parte das gavetas, que é uma pintura, a gente utiliza uma pintura chamada perolizada titânio. É uma pintura com semibrilho, fosco, mas ela tem um efeito tridimensional que dá essa impressão do brilho. Então é uma pintura toda ela nessa tonalidade titânio. E o nicho no lado com a louça branca é em Decton. O nicho, ele é todo feito em pedra. Olha. Então, a gente tem essa variação. A mesma pedra que a gente está vendo agora nessa imagem da bancada, ela está dentro do armazém, né? Então, a gente tem essa configuração, essa personalização para também dar um ar diferente ao produto. E olha que eu falava, a horta na bancada ali à direita, né? Fica tão interessante, porque está tudo à mão, né? Isso. A pessoa, é uma brincadeira quase. Exato. Cozinhar E uma questão assim que chamou muita atenção, né, na Casa Cor São Paulo, que foi a primeira vez que no Brasil a gente expôs o queimador, né, o cooktop, apenas as bocas, né, exposto direto na pedra.
mas não é uma adaptação, é um produto real que existe. Pode ser feito assim. Pode ser feito, funciona. Inclusive, no lançamento que a gente fez do F53 em Goiânia, que nós fizemos, obviamente, com um tema uruguaio, né? Nós usamos o F53 de fato, cozinhamos nele, né? Essa questão da experiência, né? De você poder usar. E o chefe ficou impressionado, porque ele nunca tinha visto isso, né? E o tema uruguaio, fiquei curiosa agora, como é que foi o tema uruguaio? A nossa loja em Goiânia é muito bacana, tem um terraço, né? E o franqueado, ele sempre gostou de fazer muitos eventos gourmet, ele tem já churrasqueira lá, porque ele é gaúcho, né? Franqueado. Tá explicado. E o lançamento do F53 lá disse, eu vou servir vinhos do Uruguai, eu quero servir a comida uruguaia. Então, a gente fez toda a temática culinária nesse sentido. E no cooktop foram feitos os carrés, né? Os carrés foram feitos na hora, flambados # na hora. inveja branca. Foi bem bacana. Nós fizemos isso aqui. A gente está vendo agora, acho que a Lídia Maciel, é isso? Exatamente, Lídia Maciel. Entrando à direita no ambiente tinha esses armários. Isso. E era tudo branco, era uma caixa branca. Esse é um lançamento da Florence também, que é a coleção de dispenseiros Eclipse. É um sistema bem interessante também, porque ele tem essa questão da modularidade e da questão do aberto-fechado. Aqui na foto a gente está vendo o sistema aberto, então a gente enxerga como se fosse prateleiras, né? Uma cristaleira para copos, cristais, pratos, talheres. E ele tem essa iluminação vertical, que é a iluminação Kalel, que dá um efeito todo show no produto, graças ao do LED, né? Exatamente. Graças a Deus. Mas esse mesmo sistema... Olha só, é muito bonito. Isso. Inclusive aqui compondo, né? A Lídia, ela é fantástica, ela vai no detalhe, né? Ela vai no detalhe. Ela disse assim, Matheus, eu quero trazer uma tela C, essa costura matelassé que vocês utilizam nos armários de quarto, para essa cristaleira na base, porque eu quero mostrar a sofisticação, né, desse material agregado à luz, à tecnologia, para que o consumidor ele possa ter não só uma dispensa, né? É uma cristaleira mesmo, algo bem requintado. A Lídia, aqueles arquitetos devem enlouquecer um pouco as empresas, mas o resultado fantástico, super vale a pena. A gente pode seguir com as imagens, não sei se nós temos mais, porque a gente está quase chegando ao final do nosso, o sistema papo, o sistema fechado, fica lindo também. E essa parte toda, essa caixa branca era incrível, com aquela luminária de design sobre a mesa. Eu falava da escala, né? Então, uma coisa enorme. Exato. E quase o tamanho da mesa, que foi fantástico. Deu o ambiente era único mesmo. Aí estão... Sebastian é o da direita, né? O Sebastian da direita. O mais baixo. O mais baixinho. E o outro é o Federico. Isso. Essa é a última foto para a gente conhecer os designers, que um dia a gente quer conversar com eles, inclusive. Isso foi no evento aqui em Porto Alegre, onde foi feito Isso, nós fizemos uma comemoração, sexta e sábado, fizemos duas séries de eventos em comemoração ao F53, com diversos convidados, né, Leone? E também para introduzir, né, o nome do Federico e do Sebastião no mercado, porque a gente conhece muito o Uruguai pela sua arquitetura, né? Grandes arquitetos uruguaios, né? Mas eles têm uma escola criativa muito bacana e isso está também disseminada no design. Com certeza. Então, a dupla... Bom, já tem novos projetos, que aí sim eu não posso dar spoiler, porque senão eu perco o meu emprego. Mas já tem outros projetos em andamento, porque são projetos que eles demoram, né? São estudos. A maturação é lenta. Exato. Mas o resultado compensa. Eu te agradeço muito a presença, tu vires aqui conversar com a gente. Eu sei quanto a agenda é difícil de encaixar tudo, né? E realmente essa observação que tu fizeste da arquitetura uruguaia e do design acompanhando também o primor da arquitetura uruguaia, a gente tem aqui o nosso Hipódromo do Cristal, é uma criação do Fresnedo City, e a gente gosta muito de lá, enfim, a gente tem uma ligação, né, muito grande com o Uruguai. Um beijo para nossos irmãos uruguaios. Espero que alguém esteja nos assistindo agora, né? Mas muito obrigada, a gente vai te agradecer e vai dar tchau para o nosso
telespectador. Agora vocês vão ficar com o Le Folk TV e a gente volta amanhã com Arquitetura e Design. Beijo, até amanhã. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.